Oi, galera! Estamos aqui para falar um pouquinho de equilíbrio químico e espero que fique claro para vocês. Equilíbrio químico é a parte da fisicoquímica que estuda as reações reversíveis. O que são reações reversíveis? São reações que acontecem simultaneamente nos dois sentidos e elas nunca acabam. A dupla seta serve para indicar que é uma reação reversível. Do lado esquerdo, nós temos a representação dos reagentes e do lado direito, a representação do produto ou produtos, no caso, produto. Da reação direta, que no caso é de número 1. Quando se pensa em reações reversíveis, devemos pensar sempre que elas chegarão em um equilíbrio químico. E o equilíbrio químico quer dizer que as velocidades se igualaram. Como podemos ver pelo gráfico ao lado, percebemos que a velocidade da reação 1 é alta quando o tempo é zero, pois está produzindo o produto. Quando o produto começa a se formar, a velocidade da reação 1 começa a diminuir. Podemos ver também que a velocidade da reação 2 é baixa no início e depois aumenta, pois o produto está sendo formado. O equilíbrio é alcançado quando as velocidades se igualam, ou seja, as duas reações estão acontecendo ao mesmo tempo. Quando as reações chegam ao equilíbrio, só parece, que as reações pararam, mas não. Esse equilíbrio é dinâmico e as reações continuam acontecendo com a mesma velocidade e as quantidades dos elementos continuam inalteradas. Como aprendemos na parte de cinética na química, sabemos que a fórmula da velocidade se dá por velocidade igual a constante vezes concentração dos reagentes elevado ao seu número de mols. Não podemos esquecer que sólidos não entram nessa lei de velocidade. Quando uma reação entra em equilíbrio, a velocidade 1 e 2 se igualam. Resolvendo essa igualdade, percebemos que K1 sobre K2 é igual à concentração do produto sobre a concentração dos reagentes. Chamamos K1 sobre K2 de Kc. Temos então Kc igual à concentração do produto sobre a concentração dos reagentes. Essa concentração dos reagentes em que eu me referi é concentração molar, mol por litro. Já a Kp é a constante exclusiva dos gases. É como se fosse Kc, porém sem constante e molaridade. Apenas pressões dos elementos gasosos. A questão pede para acharmos a Kc. Kc é calculada de que forma? A concentração dos produtos, uma vezes a outra, sobre a concentração dos reagentes, uma vezes a outra. Que a questão já deu que a concentração de A é igual a de B, que é igual a 1 mol por litro, e a concentração de C igual a de D, que é igual a 2 mols por litro. Então, montando essa equação, ficaria assim: 2 vezes 2 sobre 1 vezes 1. Isso é igual a 4. O problema da equação 2SO2 mais O2 dando 2SO3. Ele pede para a gente indicar quais são as retas A, B e C perante a equação. A gente pode já excluir a gente já sabe que o A é o 2SO3, pois ele é um produto e como a linha dele começa do zero e aumenta quando chega em equilíbrio, já podemos afirmar isso. O SO3. O B e o C, como reagentes, começam com uma concentração alta e quando entram em equilíbrio diminui. Como o B começa com maior concentração e continua com maior concentração, sabemos que ele é o SO2, pois é mais pesado do que o O2. E o C, por exclusão, é o O2. Reagente. E o produto. Dá pra ver daí? Aqui? Tá bom. A letra B, ele pede que a gente calcule o Kc dessa equação. Sabemos que o Kc é a concentração
do produto, que seria o SO3, elevado ao seu número de mols, 2, dividido pela concentração dos reagentes, ou seja, SO2 elevado ao seu número de mols, 2, vezes concentração de O2. Substituímos os valores e temos, portanto, SO3 com uma concentração de 0,5 elevado a 2, dividido por 0,3 ao quadrado, vezes 0,1. Isso dá 0,25 0,09. E essa é a nossa resposta. Mol por litro. O equilíbrio pode sofrer uma perturbação externa. Quando isso acontece, o mesmo pode ser deslocado no sentido de compensar esta perturbação. A concentração é um efeito que pode provocar este deslocamento. Se a concentração aumentar do lado esquerdo, a equação será deslocada para o lado direito e vice-versa. A pressão é outro fator, mas apenas para substâncias gasosas. Quando a pressão aumenta, a equação é deslocada para o lado com menor número de mols gasosos e vice-versa. A temperatura também é um efeito que altera o equilíbrio da equação. Não altera sólidos e líquidos. A equação terá de nos informar o suficiente para descobrirmos qual sentido é endotérmico e qual é exotérmico. Sendo assim, quando a temperatura aumenta, a equação é deslocada para o sentido endotérmico. Quando a temperatura diminui, essa é deslocada no sentido exotérmico. Quando tiver um ΔH, esse ΔH sempre será da equação direta. Espero que vocês tenham entendido. Beijo!